Pessoal, já estão presentes aqui o professor Henrique e a professora Carla Coscarelli. Eu vou dispensar apresentações, porque o currículo é extenso. A estima da participação de vocês aqui é muito grande. Eu queria deixar, em nome da Secretaria de Educação, nosso agradecimento pela participação nessa roda de conversa, tá? Os professores vão apresentar, fazer a palestra deles e estão dispostos a dialogar com vocês. Então, se vocês quiserem interrompê-los e fazer alguma pergunta, eles já estão cientes aí dessa dinâmica, tá? Só reforçando aqui, o Samuel já enviou o link para a Silvana da participação. Eu vou pedir ao professor Henrique e a Carla Coscarelli para depois selecionar um número. Eles vão sortear um livro do Henrique, o livro é esse aqui, dos sertões para as fronteiras e das fronteiras para os sertões, uma travessia translíngua e decolonial no ensino-aprendizagem da língua portuguesa adicional, né? O trabalho do professor Henrique. Então, a palavra, então, vocês, professor Henrique e Carla Coscarelli. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Vou deixar a professora Carla falar primeiro, pode ser, Carla? Pode. Se apresenta. E a gente se apresenta, mas gostaria de dar um bom dia a todas e a todos, e muito obrigado pelo convite, né? Agradecendo ao Luiz, agradecendo a todo o pessoal aí da Secretaria de Educação, né, Municipal de Lagoa Santa, nosso agradecimento, né? Pois é, também é isso mesmo, Henrique. Muito obrigada, né? É sempre bom falar com vocês, né? Saber que tem gente querendo ouvir alguma coisa, discutir alguma coisa, né? Obrigada, viu, Luiz? Fico muito satisfeita, muito feliz, assim, de vocês chamarem a gente para essa prosa. E, Henrique, eu vou falando aqui também, quando você quiser entrar, vocês também, tá, gente? A gente preparei uma falinha aqui, assim, mas é um início de conversa, mas vocês fiquem à vontade para interromper, para perguntar, para falar, né? Ótimo. Acho que o mais gostoso é a prosa, a troca de experiências, né? Eu queria... Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Foi, Carla. Sim. Beleza, gente. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá, né? Eu queria falar, assim, de algumas experiências, né, durante essa pandemia, de coisas que a gente foi... Porque logo no início da pandemia, os professores ficaram desorientados. Eu comecei a receber um monte de mensagem de professores, assim, pirando. O que eu faço? Como é que eu dou aula nessa coisa? Como é que funciona? O que você usa? Como é que faz? A gente já trabalha com ensino à distância há muitos anos, né? Nós fomos acompanhando aí o computador desde sempre, né? O que ele ia oferecendo, e nós começamos com lista de discussões no Yahoo, que naquela época que era tipo um WhatsApp da época, né? Então, a gente foi acompanhando, né? E hoje tem muita coisa, muito gostoso, né? Muitas possibilidades. Então, assim, eu fui pensando junto com os professores, né, meus colegas e tudo, como é que a gente foi acompanhando essa pandemia, né? Então, o que essa pandemia trouxe, né? Além do pânico, do estresse, da piração, né, dessas emergências, né? A pandemia também trouxe coisas, a gente pode ver um lado positivo, né? Porque tem vacina, tem uma vida online que, em alguns aspectos, algumas pessoas não gostam, mas em outras, muita burocracia, porque você tinha, por exemplo, você tinha que ir no cartório fazer tudo. Hoje você faz um monte de coisa online, né? A gente tinha que sair de casa para fazer tudo. Hoje as pessoas perceberam que, pelo computador, dá para fazer muita coisa, né? Reuniões, defesas de teses, que a gente às vezes tinha que viajar 3 dias, né, para fazer uma tardezinha de conversa. Então, assim, muita coisa facilitou, não é? E eu fico muito feliz de perceber que
muitos professores perceberam que o ensino à distância não é picaretagem, porque antes, a gente que queria dar aula, né, à distância, tinha professor que falava assim, você quer dar aula assim porque você quer ficar de pijama em casa, né? Você quer economizar gasolina, ou então, assim, tem que valer menos horas, tem que valer menos créditos, tem que valer... Eu falei, poxa vida, essas pessoas não têm a menor noção do que é o online, porque dá um trabalho do cão, né, para preparar tudo. A aula presencial ela é muito mais tranquila, você consegue chegar numa aula presencial e simplesmente falar lá com os alunos, conversar, discutir, né? Talvez você nem prepare tanto, mas a online não, você tem que estar com o material todo ali em ponto de bala, escrito, né? As instruções escritas, todas bem formuladinhas, um feedback bem particularizado, bem feitinho, senão dá tudo errado, né? Então, o que aconteceu aí na educação, né? Algumas coisas deram certo, algumas coisas deram errado, por razões, né, que a gente já conhece. Na escola particular, as escolas particulares simplesmente falaram com os alunos que eles tinham que estar online, e os pais que se virassem para arrumar a internet, computador e lugar para todo mundo, né? E eles não teve nem muita discussão a respeito disso, porque eu acho que eles partiram do pressuposto que todos os meninos já tinham isso, né? Na escola pública, isso não significa que a escola estivesse preparada para esse ensino, né? A escola pública, muitas não conseguiram fazer nada, ou muitas conseguiram fazer muito pouco, né? Os pais tinham que ir na escola pegar apostila, não tinham feedback direito, os professores perdidos, né? Algumas conseguiram também fazer, né? Então, assim, foi meio caótico. E o que a gente percebeu, né? Vocês viveram isso, eu não preciso ficar detalhando, né, o que aconteceu, mas o que a gente pôde perceber é que as pessoas não têm internet, as pessoas não têm computador, né? A maioria das pessoas não tem um acesso digno, mínimo, né? Elas têm um acesso, às vezes, do WhatsApp muito restrito, com poucos dados, né? E o que não é suficiente para uma aula, né? Que seria legal que todo mundo tivesse um computador para poder digitar, porque você digitar, você escrever um texto né, assim, no celular é uma coisa chata, né? A visão é ruim ali, aquela coisa toda pequenininha. Então, seria legal que todo mundo tivesse um computador, todo mundo tivesse um bom acesso à internet. Eu acho que essa é uma bandeira que a gente tem que levantar, computador para todo mundo, né? Bom acesso à internet para todo mundo, para a gente ver se a gente consegue, pelo menos, igualar um pouco, ou diminuir um pouco as diferenças. Igualar é sempre diferente, é difícil, né? Mas diminuir um pouco essa diferença do que aconteceu na escola pública, do que acontece na escola particular, que, na verdade, reflete, desculpa, gente, reflete o que é o rico e o pobre, né? Reflete as nossas diferenças sociais. Então, é isso que a gente precisa repensar aí, né? E o que a gente aprendeu com isso? Agora que é o X, né? Porque tudo bem, voltamos às aulas presenciais e tal. E o que vai mudar? Eu vejo, né? Eu tenho uma sobrinha e ela fala assim: não, lá na minha escola agora voltou tudo ao normal. O professor antes fazia umas coisas legais, né? Com a internet, com não sei o quê. Agora acabou tudo, agora é aula normal, aquela aula que sempre foi, né? Eu falei, poxa, que pena, será que ninguém vai aproveitar, né, essa chance, esse tanto de coisa que a gente pôde aprender durante a pandemia, para mudar um pouquinho o ensino, para repensar um pouco o ensino, né? Então, nós fizemos, eu fico aqui sonhando com essa mudança, né? E nessa pandemia a gente pôde fazer uma pesquisinha, fomos eu, Juliana Glória e Gisene. No meio do turbilhão ali, a gente colocou umas perguntas no Google Forms, e foram 11 questões. Nós colocamos ali para os professores, para a gente ver o que estava acontecendo. A gente queria levantar, assim, para ver o que a gente podia fazer para ajudar, né? Então, como é que estava aí esse letramento digital, essas práticas pedagógicas que eles estavam desenvolvendo nessa pandemia? Então, 110 professores responderam, né? E a gente teve uma diversidadezinha, assim, né? 75% do Sudeste, que era esperado, porque nós somos daqui, as pessoas que responderam, os professores,
são professores que a gente tem contato também e tudo, mas 15% do Nordeste. Então, a gente teve, mas nós não tivemos a região Sul, Centro-Oeste, e 69% de escola pública, 21% de escola privada e 10% que trabalhava nas duas redes, né? Então, a gente falou, dá para falar, é interessante. A gente queria muito ouvir o que aconteceu com o pessoal da escola pública, né? Então, foi bom, que a gente tinha ali quase 70%. E entre as perguntas, a gente pôde verificar algumas coisas assim, que eles estavam sentindo, o que estava acontecendo durante a pandemia. E alguns falavam assim, olha, é uma sobrecarga de trabalho, de coisa de casa, a vida virou meio assim um caos, né? Alguns não responderam, 7% não responderam, ou responderam muito vagamente, que a gente não pôde saber o que era exatamente. 13% falaram que tinham problemas tecnológicos, né? Então, assim, a gente pôs essa categoria de problemas tecnológicos, assim, o computador não funcionava, problemas, assim, técnicos e tecnológicos, né? A falta de acesso também, teve uma turma grande que falou que não tinha acesso, e aí a gente não sabe às vezes, se essa falta esses problemas tecnológicos também estão ligados, né? A falta de acesso e tudo, tem tudo a ver, mas às vezes a gente não conseguia pôr na mesma categoria, então nós deixamos em duas, né? E teve uma porcentagem legalzinha aí também, que não teve problemas, isso é bom, significa aí que tem gente que ainda que conseguiu fazer coisas interessantes, sem pirar, né? E agora, muitos reclamaram também de pouca adesão, os alunos não aderiam, e a gente não sabe se essa adesão é por quê. É porque eles não têm acesso, né? É porque eles não gostaram das atividades. O que aconteceu, né? E aí teve duas categorias aí muito, muito claras também, que foi essa da falta de acesso, muita gente sem acesso, e uma outra categoria muito clara de problemas didáticos, coisas que os professores faziam que não funcionavam didaticamente. Então, quer dizer, 1/3 desses professores teve problemas didáticos, né? O que é muito, né? Assim, eles não sabiam o que fazer, eles faziam e não dava certo, porque não basta você pegar o que você fazia no presencial e jogar para o online, porque não vai dar certo desse jeito, né? A gente tem que trabalhar outras estratégias, outros aplicativos, aí às vezes você trabalha outros aplicativos, mas os meninos não têm estrutura tecnológica para isso, então, assim, é um bololô, né, gente? O negócio é complicado, assim, não é um problema só. Não, o professor precisa receber formação. Se fosse só isso, o problema estava mais fácil de resolver. Mas a gente tem o professor que precisa de formação, o aluno que precisa de um lugar para estudar, precisa de um equipamento, o professor também precisa de um bom equipamento, precisa de uma boa conexão, né? Precisa saber como é que trabalha didaticamente isso, como é que faz esse trabalho didático aí, não é? Com essa online e tudo. E a situação não foi muito boa mesmo, não, né? Dentro desse didático, daquele pedacinho lá do didático, a gente pôde perceber que alguns problemas eram de interação. O professor não conseguia interagir com os alunos interagiam com os professores, não interagiam entre si. Então, ele queria que os alunos fizessem alguma coisa em grupo, mas eles não conseguiam interagir. Então, assim, problemas de interação, né? Outros, problema do material. O material era ruim, o material não dava conta, o material não funcionava. E um outro grupo gigante de professores, né, falou, olha, as estratégias que a gente usava, as práticas que a gente fazia, não funcionavam, não davam certo. Então, assim, você vê que tem um outro, e eram professores experientes, né? Tem um outro universo aí no online, que didático, né? Didaticamente falando, que é muito diferente do presencial, né? E se você não consegue essa interação dos alunos, aí a coisa fica mais complicada. E se o material é ruim, a coisa fica mais complicada. Então, assim, a gente precisa saber como que eu promovo essa interação, né? Que materiais que eu vou usar. Não adianta alguém vir de lá, o material é esse aqui, você tem que aplicar isso aqui, vai ser esse para todo mundo. A gente viu nas aulas na televisão, né? A gente vê, por exemplo, em
materiais que o governo solta, tipo o Grafogame, que eles estão fazendo propaganda desse Grafogame, né, para o pessoal da alfabetização, que é horrível, um jogo sem nexo, um jogo maçante, um jogo sem história. Não, péssimo, 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 né? Não é jogo, é horrível. Inclusive, tem problemas conceituais ali e tudo, muito sério. Então, assim, a gente vê que, didaticamente, a gente precisa aprender outras coisas para poder fazer o online funcionar, né? Ou colocar as tecnologias digitais para funcionar. Tem uma outra concepção aí, né? Nós percebemos também que os professores faziam coisas muito legais, sabe? Muitos professores falaram de coisas muito interessantes, mas a gente percebeu a coisa muito centrada no professor, sabe? Assim, o professor, ele tinha que fazer tudo, ele se sentia nessa carga de eu tenho que fazer tudo, eu tenho que entregar tudo pronto para os meninos, e ele se sufocava no meio dessas coisas, né? Então, assim, olha o que eles falavam, né? Eu fiz pequenas atividades de vídeos que eu encaminhei pelo WhatsApp, né? Eu fiz mapas mentais acompanhados de áudios explicativos. Só ver que o professor fez coisas, que ele se empenhou, né? Aí eu usei o Kahoot para revisar o conteúdo, né? Eu mudava entre o Meet e o Loom, um para explicar e o outro para corrigir as atividades. Mas você vê que o professor é sempre o centro, ele explica, ele corrige, né? Gravei aula, né, bem estruturada, explicando, que aí os alunos podem ver várias vezes para guardar, e pode guardar. Então, assim, sempre o professor fazendo. Aula ao vivo, né, usando o PowerPoint. Então, assim, professor, fazendo o tempo todo, né? E metade aí falando que das aulas mais centradas nos alunos. Consegui fazer roda de conversa, né, de história, fiz jogos, né, os alunos leram livros, produziram roteiro, gravaram podcast, olha que bacana, né? Eu fiquei pensando, eu dei até uma checada para ver se era de particular, se era de escola pública. Não, mas tem dos dois, tá, gente? Tanto na escola pública quanto na particular, eles conseguiram fazer e conseguiram não fazer, em alguns casos também, né? Eles criaram vídeo, né, fazendo máscara no início da pandemia, né, ensinando como é que fazia máscara, ou um brinquedo com dobradura, fizeram fóruns, né, compartilhando vídeos, filmes, né, bandas preferidas. Olha que ideia bacana, assim, né, naquele início de pandemia que todo mundo pirando dentro de casa, compartilhar as coisas que você gosta, os filmes, as músicas. Eles produziram um livro de sentimentos, olha que bonito isso, né? Olha a sensibilidade desse professor, né? De apresentar um livro com frases, com desenhos, sentimentos da pandemia, olha que material super bacana, né? Que deve ter ficado isso, né? Pede para os alunos apresentar, faz tipo uma aula invertida. Então, assim, você vê que muitos professores conseguiram fazer. E é uma concepção de ensino completamente diferente daquela centrada no professor, né? Não sou eu que estou fazendo o tempo todo. Eu jogo a bola para os meus alunos para eles fazerem, né? Eu acho que é isso que tem que acontecer, porque aí funciona. Esses professores que passaram a bola para os alunos, né? Que fizeram atividades mais centradas nos alunos, eles foram os que mais relataram satisfação, né? Que funcionou, que deu certo, que foi bacana. Os muito centrados nos alunos eram aqueles que falavam da pouca adesão, né? Que não funcionou bem, que não deu muito certo, né? Foi frustrante. E aí a gente perguntou, no pós-pandemia, se eles pretendem continuar fazendo uso das tecnologias digitais. E olha o que a gente teve, né? 98% falou que sim, quase todo mundo. E quem falou que não, eu acho que deve ter falado porque falou assim, porque não tem equipamento, né? Não vai ter muito jeito de fazer, porque se os alunos não tiverem equipamento. Estou sacando, estou tirando isso, né, da minha cabeça, mas, então, quer dizer, todo mundo quer, todos os professores querem, todos os professores acreditam, e esses 90 e tantos %, eu já fiz 3 pesquisas com os professores e fiz perguntas parecidas. Em todas elas, era o mesmo, era 98%, 99%. Os professores querem, acreditam e acham que é bom usar, né? E aí, como é que a gente vai fazer para usar esse negócio? Aí que tem, né? E
E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos ignorar o estudo que a gente aprendeu, nós vamos ignorar essa situação toda e voltar lá para a sala de aula, fazendo tudo como a gente sempre fez, sem nem lembrar do que aconteceu nessa pandemia, né? Nós vamos mudar nossas práticas pedagógicas, o que significa mudar as nossas concepções de ensino, de aprendizagem, né? De material, de como que a aula funciona, né? Assim, a gente vê muitas coisas assim, os alunos podem estudar em casa, né? A aula invertida mesmo que uma professora falou, mas pode dar muito certo, mas pode dar muito errado, porque depende da concepção de ensino que você está trabalhando, né? Depende do material que você vai usar, depende dos recursos que esses alunos têm em casa. Não é só inverter, jogar a bola lá para a família, vou dar atividade aqui, vocês ajudam esses meninos aí, porque muitas vezes as famílias não têm como ajudar, e aí a coisa vai ficar horrível mesmo, não vai ter muito jeito, né? Então, aí, como é que vão ser essas práticas pedagógicas nossas, né? Nós vamos continuar ali centradinho no professor, ou nós vamos passar a bola para os alunos, para eles produzirem, para eles pesquisarem, né? E eu acho que incorporar o digital é muito interessante, né? Mas a gente tem que pensar como, porque a gente tem recursos sensacionais, fenomenais, né, gente? Cada aplicativo bacana, acesso à informação de tudo quanto é jeito, em todas as mídias. Você quer áudio, tem áudio. Você quer vídeo, tem. Você quer imagem, tem. Né? Tem enciclopédia, dicionário. É uma delícia a gente fazer as coisas quando a gente tem um bom acesso e a gente sabe onde pesquisar. Tem informação para danar, né? Então, mas e aí a gente tem que saber como, né? O que a gente vai trabalhar, como? Tem umas noções aí que eu acho que são super importantes, que a gente não pode deixar de pensar, né? Que é a questão da hipertextualidade. A gente tem links, né? A gente tem que lidar com uma navegação, como que eu navego, né? Como que eu lido com esse espaço digital aí, né? E uma possibilidade muito interessante, que até o Marcos Celírio fez uma tese bonita sobre isso, né? Inclusive com várias atividades práticas, oficinas, que ele aplicou com os alunos dele. Então, falando dessa leitura investigativa, de múltiplas fontes, que é isso mesmo que a gente precisa, né? Você ser um investigador, você ter uma pergunta, você saber procurar, onde procurar, como selecionar essas informações, né? Como pegar informações de diversas fontes, se integrar, articular, ser crítico, né? Para não cair em roubada, para não pegar coisas em sites que não são muito confiáveis, né? Analisar essa confiabilidade dos sites é muito importante. Trabalhar com a multimodalidade também, tudo que você vai fazer, né? Como diz a Ana Elisa Ribeiro, todo texto, ela e o CRES, né? Todo texto é multimodal, não existe um texto monomodal. Quando você escolhe a fonte, quando você escolhe a cor da folha, ou a gramatura, né, do papel, você está escolhendo ali elementos que vão fazer a diferença naquele texto, vão mudar muitas vezes o sentido, né, ou vão dar alguma nuance, vão trazer alguma informação. Então, quando a gente pensa aí nas cores, nas imagens, nas possibilidades, né, por exemplo, você pega um programa tipo Canva, né, o Pictochart, que você pode fazer infográficos super legais, apresentações super bonitas, cheias de cores, e não sei o quê. Então, que cores eu vou usar, que fontes eu vou usar, como é que eu vou fazer para não ficar assim, muita pirotecnia e pouco conteúdo, né? Porque eu também quero o conteúdo, como é que eu faço dou uma cara séria para o meu trabalho, né? Como é que eu dou uma cara divertida para esse texto? Então, como é que são essas modalidades ali que eu posso usar, né? E tanto na recepção desse texto, na compreensão dele, como é que o fulano usou? Como é que ele fez? Né? Deixa eu ver a fonte que o Henrique usou aqui, para eu saber assim, qual que era a intenção. Se ele usa uma fonte gótica, né? Imagina um banco, né? Você entra no site do seu banco, está aquela fonte gótica, aquele fundo negro. Você fala, esse banco aqui não está bom, não. Esse banco tem um trem esquisito, não é? Ou está muito colorido demais. Tem um tom, né? A gente tem que ver como é que é esse tom, essa modalidade, né? Modal mesmo, de modo, né? E como é que a gente explora isso, tanto na compreensão quanto na produção de textos, né? A gravação de podcasts, de áudios, de vídeos, é muito legal isso, né? Isso tem tudo a ver com multiletramentos, que tem tudo a ver com a Base Nacional, que a Base Nacional
curricular, né? Ela é muito centrada, ela tem muita coisa da teoria na pedagogia dos multiletramentos, que tem muita coisa a ver com Paulo Freire, mas isso é outra conversa, né? Então, assim, é para a gente trabalhar com as diversidades, né? A diversidade de linguagens, que é um reflexo da diversidade cultural. O Henrique deve falar mais disso, então não vou entrar muito nessa coisa, né, Henrique? Que a gente aceitar, respeitar, incluir essa diversidade, né? Diminuir os preconceitos aí de toda espécie. E trabalhar muito com a cooperação, com compartilhamento. Eu faço, mas não é só para o meu professor corrigir, né? Eu faço porque depois eu vou colocar ali na minha rede social, depois eu vou passar isso para os meus amigos, depois eu vou passar isso para a minha família, né? Um conhecimento aí que eu construí, que eu vou passar para outras pessoas, vou fazer, de repente, um folder explicativo sobre alguma coisa, sabe? Um material, um podcast falando, esclarecendo alguma questão, né? Então, assim, fazer esse compartilhamento, né? Essa construção de saber na escola e compartilhar isso em outras instâncias, de forma colaborativa, não é cada um sentado na sua carteirinha, mas fazendo em grupo, em conjunto, né? Fazer essa leitura crítica, né, que eu já falei lá em cima, super importante, a gente ficar de olho para não cair nas roubadas, não cair nas fake news, né? E aí eu fico, para incorporar isso tudo, o projeto pedagógico pode continuar o mesmo? Ou a gente precisa mexer nesse projeto pedagógico, né? Qual que é a concepção de escola que a gente vai trabalhar aí? Né? A sala de aula, como é que vai ser o tempo escolar, o espaço escolar, a organização da sala de aula, né? Então, assim, a gente tem que repensar um pouco, porque às vezes essas aulas, assim, de 50 minutos, entra um, sai o outro, entra um professor, sai o outro, né? E não conversa, e não dialogam, né? Essa coisa da interdisciplinaridade, que tanta gente já fala há tanto tempo, que é uma vontade há tanto tempo, alguns professores conseguem colocar em prática, né? Outros não, as próprias condições de trabalho do professor, às vezes, não viabilizam isso, né? Então, sim, como é que a gente pode repensar? Porque muita coisa, né, quando a gente vai fazer esses projetinhos, assim, no computador, a gente, podia tanto ter um professor de biologia aqui, eu podia tanto professor de ciência aqui, podia tanto ter um professor, né, do inglês aqui comigo, né, ou da educação física, tem jeito de fazer tanta coisa integrada, né? E como é que a gente vai fazer isso? Será que a gente vai conseguir mudar, né, essa ideia de sala de aula, né, esse tempo e espaço de organização escolares, assim? Porque eu acho que é super importante pensar e fazer isso. E quando você vai para um laboratório de computador, gente, 50 minutos não é nada. 50 minutos é o tempo de você ligar o computador e achar os negócios que você quer achar e acabou. Né? Aí se você tem que voltar, aí você vai gastar os mesmos 50 minutos fazer a mesma coisa, ficar mesmo. Verdade. Então, assim, repensar, né, um pouco essas amarras que a gente tem, esses engessamentos. Então, foi isso, gente, que eu joguei aqui assim, umas coisas para depois vocês me falarem se acha que é viável a gente mexer nisso, como que a gente pode fazer, né? Então, eu vou passar a bola para o Henrique agora. Depois a gente vai conversando. Mas muito obrigada, Luiz, gente. Muito obrigada, viu? Carla, que maravilha. Que passada de bola boa, menina. Porque eu estou pensando tanto aqui... Desculpa, a gente está meio rouco. Eu estou pensando tanto aqui a partir do que você trouxe para a gente. Antes de eu começar a fazer a exposição aqui, bem pequenininha, que eu preparei para vocês, eu queria comentar algumas coisas que a Carla nos trouxe, né, gente? Sobre a pandemia, sobretudo. Essa produção de livro de sentimento, gente, é a coisa mais linda do mundo, gente. Isso faltou durante a pandemia, porque as pessoas acharam que durante a pandemia eu simplesmente poderia transferir a sala de aula presencial para a tela. E não deu certo, gente, porque a tela é uma outra configuração, né, Carla? A abordagem que eu preciso durante a pandemia é outra abordagem, não é a mesma abordagem de uma aula presencial. A maneira que eu vou trabalhar o conteúdo é diferente também. O tempo do presencial é diferente do tempo virtual. Né? As pessoas ficavam de 7h30 a meio-dia na tela. Isso é uma loucura, isso é uma insanidade. Né? Então, um dos primeiros erros pedagógicos ocorridos e cometidos durante a pandemia foi essa transferência ipsis literis, né? Literal, do presencial para o virtual.
né, Carla? Não fizeram adaptações. E isso, gente, causou muita evasão. A gente sabe disso, muito aluno não fez. Foram realmente 2 anos perdidos para muita gente, né? Mas, felizmente, a Carla nos trouxe dados aqui maravilhosos, né? Como, por exemplo, as capacidades que nós tivemos de inovações com o uso de tecnologia digital. Temos que pensar muito seriamente também na heterogeneidade, né, de condições sociais que essas pessoas apresentam, né, Carla? Não são todas as pessoas que têm o mesmo computador, não são todas as pessoas que têm uma salinha, um escritório onde elas podem estudar e fazer aula. Eu tive alunos aqui no FMG, gente, que não ligavam a câmera, porque eles moravam numa casa muito pequena e na casa a mãe passava atrás o tempo inteiro, o irmão, né? Às vezes estava num quarto que dividia com o irmão também, o irmão estava num outro computador com outra aula, quer dizer, ou o computador era o mesmo e ele tinha que dividir com o irmão para outra aula. Então, quer dizer, tínhamos que ter parado. E aí entra a questão do sentimento. Calma, gente, e eu estou falando isso para mim também, né? Vamos respirar, vamos nos acalmar, vamos pensar que situação é essa nova que nós estamos vivendo, né? E sabe como é que a gente pode começar a construir a partir disso? Ouvindo o nosso aluno, gente. E ouvir é escutar, só que escutar ativamente, né? Escutar seria mais que ouvir, nesse caso. Escutar ativamente não é escutar só com a cabeça, é escutar também com o coração, gente. Por isso, esse livro de sentimentos me impactou aqui agora, Carla, porque, gente, primeira coisa é essa, o que você está passando? Como está a situação da... A gente não sabia nem se a gente ia estar aqui hoje, gente. A gente não tinha nem previsão de vacina. O governo já estava mandando PET para a gente aplicar. Que PET era esse? E eu sou professor de estágio, eu trabalho com estágio aqui, formação crítica de professores. Nós trabalhamos com esses PETs aqui, um conteúdo totalmente descontextualizado. Sabe, um conteúdo que foi feito para tapar buraco, né, para mostrar serviço. Não parece que é uma empresa, né? O Estado é uma empresa, né? Parece que é, né? Até porque a pessoa que está no comando é um empresário, né? E aí você está, não, nós temos que ter número, né? E minha fala aqui é bem crítica, viu, gente? Mas crítica não só no sentido de criticidade, não. Crítica no sentido de construir. Vamos construir juntos, de mãos dadas aqui, e pensar criticamente, problematizar o que a gente pode fazer para atrair esse menino, para atrair essa menina, né? Nessas nossas aulas. Então, precisávamos de ter um tempo, precisávamos de parar um pouco, pensar e trazer o sentimento, né? Nós não separamos cabeça de coração, nós não separamos razão de emoção, né? É por isso que eu gosto tanto da perspectiva do coracionar, né? Que é o pensar com o coração, né, Carla? Que vem aí das etimologias indígenas equatorianas. Olha que legal. Isso vem das epistemologias indígenas andinas, né? E eu trabalho muito com essa questão indígena, com a questão das negritudes também na sala de aula, e eu acho que a partir daí, então, eu começo a falar, então, um pouco, né, a contribuir um pouquinho aqui com vocês sobre o meu trabalho aqui no FMG, que vai refletir na sala de aula, né, de educação básica, porque eu trabalho com formação de futuros professores de língua portuguesa, né, que vão atuar na escola básica, né, ensino fundamental e ensino médio. Então, eu queria compartilhar aqui, gente, e aqui, vamos anotando aí para a gente conversar depois, né, Carla? Porque o bacana é conversar, gente, o bacana é trocar ideia com vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui, é uma janela, né? Só um minuto. Então, gente, isso é o que a gente tem que pensar, né? A gente precisa parar, dar uma respirada, né? E primeiro tentar entender o que está acontecendo no entorno, né? No nosso entorno, o que é isso que está acontecendo, como isso está nos afetando, né? Para a partir disso começar a pensar em práticas pedagógicas possíveis, né? E passíveis aí de serem realizadas, né? Então, pensando na tecnologia, nessa diferença que não é todo mundo que tem esses recursos, pensando no sentido de trazer, gente, outras práticas para a sala de aula, porque a escola, ela tem um letramento, né? E quando a gente diz letramento, a gente está trazendo toda essa prática social, né? É uma prática de leitura e escrita, né? Relacionada à sociedade, contextualizada, né? Então, o que acontece é que a gente esquece de que a escola está inserida no mundo, né? E aí a gente fica preocupado em cumprir conteúdo e acaba esquecendo da realidade do aluno, né? Acaba esquecendo de que esse aluno também lê, de que esse aluno também vai trazer outras leituras multimodais, como a própria Carla disse, para a sala de aula. Esse aluno está escutando rap,
esse aluno está escutando Emicida, esse aluno está escutando uma Linda Quebrada, uma Lineker, né? Ou outro cantor. Esse aluno está lendo, pode estar escutando podcast. Vamos escutar, vamos nos familiarizar com o que esse aluno está ouvindo e está levando para a sala de aula, para a gente também aprender com ele e, com isso, trazer outras práticas de letramento para a sala de aula. E não somente essas tradicionais, né, que a gente está acostumado a ver, né, a exposição de conteúdo, ok? É claro, e eu não sou contra a gramática, não, gente, a gramática é importante, sim, sistematizar o conteúdo é necessário e é muito, muito importante, mas esse conteúdo sistematizado, essa gramática, ela deve estar contextualizada, ela deve fazer sentido para o aluno, e se faz sentido para o aluno, gente, faz sentir, né? E aí traz a emoção de novo, a gente volta para a emoção, para o coração, para a mente, né? Se faz sentido, faz sentir, né? E se faz sentir, faz sentido, né? Então, a gente precisa dialogar com o nosso aluno, porque, como diz o próprio Paulo Freire, né, nós somos educadores educandos, porque ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende com o aluno. E o nosso aluno é educando educador, porque ele está aprendendo conosco, mas ele também nos ensina. Então, vamos escutar mais com o coração esses alunos, o que eles estão trazendo para a sala de aula. E a gente passa atividades para eles, vocês veem a criatividade que esses meninos têm, né? O potencial criativo que eles têm em sala de aula, né, para fazer um poema, para criar jogo, né, Carla? Esses meninos entendem tudo de jogos, de games, né? Pode passar, Luiz, por favor. Pode passar. Isso, pode ir passando. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Isso, mais na próxima. Mais um. Não, volta, por favor. Esse aí, esse. Então, gente, eu queria trazer essa reflexão para vocês, da querida professora Marilda Cavalcante, da Unicamp, que ela pensa muito os cursos de licenciatura. E pensar os cursos de licenciatura, gente, está diretamente relacionado ao chão da escola básica, porque nós vamos formar futuros professores, né, que vão atuar na escola básica. Então, olha o que ela diz, gente, que interessante. Um curso de licenciatura neste mundo de diáspora, imigração e imigração, de mobilidade social cada vez mais emergente, precisaria enfatizar a formação de um professor posicionado. Professor posicionado é um professor que pensa criticamente o mundo onde ele habita, o mundo onde ele atua, o mundo onde ele é um cidadão consciente, responsável, politizado. E eu não estou trazendo partido político aqui, não. Eu estou trazendo cidadania para vocês. Pensar politicamente, como diz o Paulo Freire, é pensar numa maneira cidadã, de se incluir no mundo, né? Então, responsável com esse mundo que você habita. E aí vão entrar várias questões antirracistas, questões ambientais, questões anti-LGBT-fóbicas, né? Questões econômicas vão entrar também, de diversidade econômica, né? De respeito àqueles que não têm tantos recursos, e a nossa responsabilidade em mudar essa situação, em trazer a justiça social para esse contexto, né? Então, olha o que ela diz. Esse curso deveria enfatizar a formação de um professor posicionado, responsável, cidadão, ético, leitor, crítico com sensibilidade à diversidade e pluralidade cultural, social e linguística. Vejam bem, nossa sala de aula é heterogênea, gente. Nossa sala de aula é diversa, é amplamente diversa. Vocês têm alunos de várias comunidades diferentes dentro de um mesmo município que é Lagoa Santa. E essas comunidades, elas falam de maneiras diferentes, elas pensam de maneiras diferentes, elas escutam músicas de maneiras diferentes, elas leem de maneiras diferentes. Às vezes a grande mídia traz para a gente, o aluno não está lendo, o aluno não está lendo. Não está lendo o quê? Qual é a sua concepção de leitura para você falar que esse aluno não está lendo? Não é mesmo? Pode não estar lendo, né, Carla, um livro aqui escrito, né, um grafocentrismo, né, quando você coloca a escrita no centro de tudo, ela pode não estar lendo um livro aqui, ó, escrito, mas ela está no WhatsApp, ela está jogando jogos, ela está vendo filme, ela está numa Netflix, ou ela está num podcast. Isso tudo é leitura, gente. Isso tudo é leitura, né? Então, o nosso aluno lê sim, e é isso que a gente tem que levar para a sala de aula também, né?
Então, o professor tem que estar sintonizado com o seu tempo, seja em relação aos avanços tecnológicos, seja em relação aos conflitos que causam qualquer tipo de sofrimento ou de rejeição aos seus pares. Lembrando que essas questões são cambiantes, tudo muda o tempo todo, como diz a música, né, gente? Fluidas, né? Assim como as construções identitárias nas salas de aula. Então, gente, a gente deve se sensibilizar cada vez mais para essa heterogeneidade de público que nós temos em sala de aula. Nós temos de tudo na nossa sala, gente. Nós temos até crianças que sofrem abuso, nós temos crianças LGBT, né, que sofrem também muito preconceito. Nós temos muitas crianças negras que sofrem racismo, né, e infelizmente o racismo ele é aprendido, né? A gente aprende, infelizmente, a ser racista desde criança. Né? Então, cabe a nós aqui a responsabilidade de desnaturalizar essas práticas racistas, né? Cada vez mais, e a educação é um lugar maravilhoso para essa desnaturalização, para essa desconstrução, né? Então, é por isso, Luiz, por favor, pode passar? Que eu vou trazer algumas ideias, pode passar, por favor? Algumas ideias para vocês, de algumas autoras com quem eu trabalho muito em sala de aula, para a gente valorizar, gente, sobretudo, aquela Lei 10.639, né, que vai trazer o ensino de cultura afro-brasileira para a sala de aula. Lei que foi ampliada em 2008 para a Lei 11.645, que vai incluir também o quê? Os saberes indígenas. Então, para isso, eu trago essa maravilhosa intérprete da cultura brasileira que se chama Lélia Gonzalez, gente, que nasceu em Belo Horizonte, mas foi criada desde criancinha no Rio de Janeiro, né? E olha que bacana o que ela vai trazer, olha, ela vai trazer nesse texto dela, lá em 83, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, sobre uma nova maneira de falar, não tão nova assim, mas a maneira com que ela conceituou foi nova na época, que é o pretuguês. Olha que interessante. O que seria esse pretuguês? Olha lá, um falar cotidiano e africanizado da nossa língua brasileira, que também possui inúmeras e ricas influências dos povos originários ameríndios, dos nossos indígenas. Então, olha lá, a manutenção, do R no lugar do L em palavras como Flamengo. Vamos supor, quantas pessoas vocês conhecem que falam Frávia ao invés de Flávia? Que falam Flamengo ao invés de Flamengo? Essas pessoas não podem e não devem sofrer preconceito linguístico por causa disso. Olha o que a Lélia nos fala sobre isso, gente. Quando você tem o L no lugar do R, né? Você tem o R no lugar do L. Isso não é marca de ignorância da pessoa, mas sim uma marca linguística de idiomas africanos, em que o R não existe. Por exemplo, gente, nas línguas de origem banto africanas, você pega o quimbundo, o umbundo, não tem o dígrafo, o encontro consonantal, flá, flé, fli, fló, flu. Né? Eles não têm esse encontro consonantal. Então, ao invés de falar flá, eles vão falar falar. Ao invés de falar flor, eles vão falar fulô. Vocês já ouviram essa palavra? Nega de fulô? Né? Tem até uma banda que chama Nega de Fulô. O próprio Grande Sertão Veredas do Guimarães traz o Fulorêncio, que era um jagunço que ficava provocando o Diadorim, né? Seu Fulorêncio ao invés de Florencio, isso é marca de africanidade no nosso português. Olha que bonito. E ela vai falar, o mesmo acontece quando suprimimos o R no final dos verbos infinitivos. Né? Ao invés de falar cantar, eu vou falar cantar. Ao invés de falar escrever, eu vou falar escrever. Né? Então, vocês estão descobrindo que vocês também falam português, tá vendo, gente? Até porque o mineirês é uma variedade de português, né? Né? A gente fala, como é que você tá? Né? Esse corte nas palavras, isso é a africanidade do idioma também. Né? Isso tem a ver com o nosso português. Então, é o nosso mineirês também. Luiz, por favor. Eu trabalho também com essa autora maravilhosa, gente, que nos deixou há pouquíssimo tempo, a Bell Hooks, né? Feminista, militante negra estadunidense, lésbica, né? Então, ela tem toda uma história de luta, né? E ela vai trazer a questão da contralíngua, que a gente deve valorizar as línguas faladas pelos nossos alunos, e não só a gramática normativa. Agora, é claro que a gramática também é importante, gente, mas ela não deve ser uma variedade absoluta na sala de aula. Né? Ela deve ser apenas mais uma variedade. Ela deve conviver com as outras variedades também. E olha o que a Bell Hooks nos traz, gente. Esta é a língua do opressor, mas preciso dela para falar com você. Ou seja, a Bell Hooks nos conta a história, gente, dos escravizados que foram para os Estados Unidos e de uma hora para outra eles tiveram que aprender o inglês.
e o inglês padrão. E eles não falavam, eles falavam variedades de línguas africanas, né? E eles tiveram que se reinventar, porque para eles se fazerem entender, eles precisavam do inglês, porque era o inglês que ia fazer ele se comunicar com o opressor dele. E eles foram reinventando esse inglês até que surgiu a forma do Black English, né, que é o inglês negro, e que a gente vê nos raps, né, e que influencia também o nosso falar aqui, né? Então, olha lá o que ela traz para a gente. O inglês padrão é a máscara que oculta a perda de muitos idiomas, de todos os sons das diversas comunidades nativas que jamais ouviremos. O inglês como língua e espaço de resistência, como solidariedade política para resistir. Essa é a reinvenção que ela propõe, né, com a gramática do inglês. Os negros escravizados transformaram o inglês em uma contralíngua, quer dizer, uma língua contra-hegemônica, né, que ia de encontro a essa norma padrão. O inglês usado na canção reflete o mundo quebrado, despedaçado dos escravizados, porque os escravizados, gente, nas plantações de algodão no sul dos Estados Unidos, entoavam aqueles cantos gospels, né, os cantos evangélicos, que eram chamados de spirituals, e nesses cantos eles se reinventavam com outras formas de falar inglês, né, e com influência das línguas africanas que eles já falavam, né? Então, era uma rebelião sintática, né? Era uma revolta linguística, vamos dizer assim, né? Eles desobedeciam essas regras, mas no sentido de resistência, né? Então, isso era muito bonito, né? Então, pode passar, Luiz, por favor. E, por fim, eu trago essa maravilhosa autora, gente, que se chama Glória Anzaldúa, da fronteira do México com os Estados Unidos. E ela vai trabalhar esse viver e habitar entre línguas. Porque ela, como uma pessoa fronteiriça, ela falava o espanhol mexicano, ela falava o inglês estadunidense, ela falava o inglês texano, porque ela era do Texas, ela falava o espanhol ticano, que é da região do Texas. Então, ela era uma amálgama de línguas maravilhoso, né? E ela começa a trazer a questão da raça indígena dela na língua. Então, falar mal da minha língua é falar mal da minha raça indígena, da raça a qual pertenço, né? E ela vai trazer muito essa frase, né, nos textos dela, né? Então, vamos passar agora para os exemplos que eu trago para a sala de aula, Luiz, por favor. Isso, claro, gente, só para terminar, né, a gente encontrou essa semana com esse maravilhoso indígena, nosso líder, um dos nossos líderes indígenas, Davi Copenaua, né? E no livro dele, A Queda do Céu, ele vai trazer o primeiro capítulo sobre linguagem, gente. Olha que interessante. Chama Palavras Dadas, o primeiro capítulo, né? E nesse primeiro capítulo, a gente pode utilizá-lo para trabalhar com oralização, oralidades em sala de aula. E trazer as culturas indígenas para a sala de aula também. Porque a língua indígena, gente, ela é oral, né? Ela não é uma língua grafada, né? Ela não tem o grafocentrismo, né, como algo que vai determinar tudo na cultura deles. O que vai determinar a cultura indígena é a língua oralizada e ancestralizada. Porque ele fala palavras dadas, é porque a palavra não é dele, a palavra foi dada para ele pelos seus ancestrais. Então, a gente pode muito trabalhar a oralidade do português, que é algo que fica muito deixado de lado, a partir das cosmologias indígenas, né? Então, agora sim, Luiz, vamos lá para os exemplos. E aí eu termino aqui para a gente discutir, gente, que eu quero conversar com vocês. Já estou falando muito. Ó, esse é o livro A Queda do Céu, do Davi Copenaua, que vocês podem utilizar em sala de aula, sobretudo os primeiros capítulos que trazem a questão da linguagem oralizada, né? Vamos lá, Luiz. Os livros do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil, né? Essa releitura do Macunaíma, gente, olha que interessante, Macunaímã, esse é um livro lindo, ilustrado pelo artivista Jaider Esbel, que nos deixou no ano passado, né? É uma história que conta toda uma cosmologia indígena macuxi, que foi daí que o Mário de Andrade, né, se inspirou para escrever o Macunaíma. Que a gente se lembra de Macunaíma, a gente só pensa no Mário de Andrade, né? Mas espera aí, de onde vem esse Macunaíma? Vem lá da Tríplice Fronteira, gente, Brasil, Venezuela e Guiana Inglesa, né? Vem do Macunaímã, dos povos macuxi, olha que legal, né? Então vamos lá, Luiz. A gente pode trazer o Guimarães Rosa, gente. Quando eu trouxe para vocês o português, eu trouxe essa rebelião sintática, né? Igual a contralíngua da Bell Hooks, e o Guimarães, o que ele mais faz é rebelião sintática, né? O que ele mais faz é inventar uma língua nova, né? Criar uma outra maneira de falar, que também é resistência. É uma língua que pertence aos povos sertanejos, oralizados, né? E tão oprimidos também. Luiz,
Por favor. Pele Negra, Máscaras Brancas, trazer esse autor Frantz Fanon, né? Um autor martinicano lá do Caribe, gente, que começou a falar na dependência psicológica que o colonizado tinha do colonizador, sobretudo nas linguagens, né? E a gente tem esse pensamento também colonizado, né? Por que para parecer uma pessoa de verdade eu tenho que falar como um europeu? Né? O Fanon trabalhou no livro dele que para um martinicano se considerar uma pessoa de verdade, ele tinha que falar o francês de Paris. Quem disse isso? Por quê? Né? Que cabeça colonizada é essa? Então, vamos desconstruir isso, né? Aí, trazer o movimento negro educador da Nilma Lino Gomes, nossa professora aqui do FMG, trazer os movimentos sociais para a sala de aula, né, gente? Isso que eu disse aquela hora, vamos tentar desengessar esse letramento escolar muito conteudista, né, e trazer essas outras práticas da sociedade para a sala de aula. Afinal de contas, a escola tem que refletir a sociedade, né? O que mais, Luiz? Trazer, olha, exemplos de literaturas africanas e afro-brasileiras, né, na prática pedagógica, tantos exemplos, gente, Conceição Evaristo, Maria Carolina de Jesus, né, a Maria Firmina dos Reis, gente, a primeira escritora negra brasileira do século XIX, abolicionista, né, nós não falamos na Maria Firmina dos Reis, né, século XIX, primeira escritora negra, né, a gente não fala, trazer escritores indígenas também para a sala de aula, né, e não é, gente, trabalhar escritores indígenas só no dia do indígena em 21 de abril, não, essa prática tem que ser cotidiana, né, porque senão vira uma exotização, fica exótico, sabe? Ah, vou trabalhar o indígena só no dia do indígena. Vou trabalhar a consciência negra só no 20 de novembro. Não. Essas práticas, elas devem atravessar os nossos conteúdos e as nossas exposições, e as nossas aulas, né? Cotidianamente. Por favor, Luiz. Trazer os hip hop, gente, né? O grafite, a poesia, o rap como um letramento de resistência. Os meninos sabem disso. Vocês podem ter certeza que seus alunos conhecem muito mais do que a gente esses raps, esses hip hops, né? Os grafites, né? Levar a oficina de grafite para a sala de aula, para a escola. A escola fica colorida, fica bonita com isso, né? Isso é multimodalidade, né, Carla? Né? Texto multimodal nos muros das salas. Olha aqui, os muros falam, gente. Né? As paredes das escolas também falam, né? O que mais? Olha, trazer a nossa Luana, gente. Luana Tolentino, maravilhosa. Como a outra educação é possível. A Luana, ela é professora do ensino fundamental de história, né? E ela traz, gente, vários casos e causos maravilhosos de desconstruções racistas na sala de aula. Olha que bonito. Ela vai contar várias histórias sobre feminismo, antirracismo e inclusão na sala de aula. Né, tem histórias lindas que ela experienciou e que ela promoveu na sala de aula, né? Luana maravilhosa, né? O que mais? Passageiros da Noite, gente, trabalhar com a EJA, gente, isso é muito importante, educação de jovens e adultos. Miguel Arroio é um dos nossos eméritos aqui, né, Carla, da Faculdade de Educação, professor Miguel Arroio, importantíssimo, né, para esse trabalho com a EJA. Esse livro, gente, é lindo. Olha o título do livro, Passageiros da Noite, do trabalho para a EJA, itinerários pelo direito a uma vida justa, né? É aquela coisa do pensar com o coração, né? Vamos escutar esse aluno da EJA, quem é esse aluno nosso da EJA? Né? Que trabalho é esse que ele traz para a gente? Qual é o trabalho que ele está envolvido? Ele é trabalhador de quê? Ele é muito explorado nesse trabalho? Como é que se dão as relações de trabalho desse aluno seu? Por que ele chega tão cansado? Por que tem aluno da EJA, gente, que não senta? Porque se ele sentar, ele vai dormir. Por que tem aluno da EJA que assiste a aula em pé? Sabe, a gente tem que trazer isso tudo para a sala de aula para a gente se sensibilizar, né, e atrair esse pessoal, para eles, e nessa atração eles vão se transformar, e a gente se transforma também, né? Que mais, Luiz? Trabalhar a linguagem neutra, entre aspas, gente, olha que interessante, é uma questão polêmica, mas eu não estou impondo a linguagem neutra, eu estou trazendo a diversidade para a sala de aula, né? Você trazer a diversidade, você amplia o leque de convívio, né? Não quer dizer que eu vou usar sempre a linguagem neutra, entre aspas, que para mim neutra é só sabonete e detergente, viu, gente? Eu prefiro chamar de linguagem inclusiva, né? Você trazer a linguagem inclusiva para a sala de aula, você respeita outras identidades, você respeita outras subjetividades. Eu não estou querendo dizer aqui que a partir de agora eu só vou falar em linguagem inclusiva. Não, ela vai conviver com as outras modalidades de linguagem. E trazer a linguagem inclusiva para a sala de aula é respeito, né? É respeito à diversidade, às diferentes diferenças, né? Mas, Luiz, trazer o teatro, né, gente? Olha que interessante. Esse é um livro do nosso professor Marcos Antônio Alexandre, da Faculdade de Letras. Trazer a linguagem teatral para a sala de aula, né? O que mais, Luiz?
Tem mais um livro de teatro aqui da Sara Rojo, né? Os estudos latino-americanos. Trazer, gente, quais são as práticas culturais dos nossos países da América Latina, nossos vizinhos, né? Muitas pessoas falam Brasil e América Latina, como se o Brasil não fosse América Latina, né, gente? Peraí, Brasil é América Latina. Só que a gente olha muito mais para a Europa, para os Estados Unidos, do que para os nossos irmãos. Cabe a nós nos perguntarmos o porquê disso. Por que a gente sempre olha? No máximo, Buenos Aires, né, cara? Que Buenos Aires se assemelha à Europa, então a gente olha para Buenos Aires. Mas espera aí, gente, a América Latina é diversa, ela é maravilhosa, né? O que mais, Luiz? Gente, olha que interessante, trazer as línguas de imigrantes para a sala de aula. Eu não sei como é a situação eu não sei como é a situação em Lagoa Santa, mas nós temos muitos estrangeiros na escola básica, sobretudo em Belo Horizonte. Nós temos uma presença muito grande de venezuelanos aqui, né? E a gente, inclusive, a prefeitura tem até um abrigo para eles, se eu não me engano. E o que acontece? Os professores não sabem lidar com esses estrangeiros em sala de aula, na aula de português como língua materna. Então, um livro como esse aqui, Língua de Acolhimento, é um livro que vai nos ensinar a lidar com essas diferenças, sobretudo quando elas não são brasileiras. Como lidar com um filho de venezuelano que está fazendo ensino fundamental? Como lidar com um filho de venezuelano que, inclusive, é de etnia indígena, gente? A maioria dos venezuelanos aqui são de etnia indígena uaral, falam espanhol e as línguas indígenas. E aí? Né? Esse pessoal está aí na escola pública. Como é que eu vou lidar com eles? Não é mesmo? E isso é tão lindo, gente, porque é inclusão. Isso é interculturalidade, né? Nossos alunos vão aprender com eles e eles com os nossos alunos. E a gente, né? Imagina a gente aprender sobre essa cultura indígena da Venezuela, que coisa mais rica, né? O que mais? Estamos terminando. Trazer, eu já falei com vocês, Conceição Evaristo, maravilhosa, né? Com esses livros maravilhosos dela, nossa autora de Belo Horizonte. Trazer Carolina Maria de Jesus, né? Também uma opção, né? Beatriz Nascimento, gente, que tem uma história maravilhosa, sobretudo, olha, é uma historiadora, ela se dizia historiadora quilombola, né? Porque ela se dizia uma quilombola também da luta, né? E ela morreu, gente, de uma forma super trágica. Ela foi assassinada pelo companheiro. Então, trazer a questão dos feminicídios para a sala de aula. E é mais um corpo negro, né, gente? Uma mulher negra, né? E ela realmente, ela morreu de feminicídio, né? Então, trazer esse debate. A amiga de Conceição Evaristo, a amiga de Lélia Gonzalez, Ricardo Aleixo, nosso poeta, né? Trazer também para a sala de aula. O Avesso da Pele, Literatura Contemporânea, né? Um livro muito importante. O que mais? Torto Arado, um livro importantíssimo também para trazer as culturas afro-brasileiras, sobretudo no aspecto religioso, né, da espiritualidade. Gente, discutir a questão das cotas, né, em sala de aula, isso é importantíssimo, porque quando a gente discute a questão das cotas, eu estou discutindo história, e eu estou discutindo letramento crítico racial, né, de acordo com aquela definição negro do IBGE, que se divide entre pretos e pardos, né? Quem pode ser negro no Brasil, né? Quem está enquadrado nessa categoria negra que se divide entre preto e pardo, né? Então, é um estudo feito pelo professor Rodrigo aqui da faculdade também, de educação, né? Que nos ajuda a entender. Discutir a branquitude, né? Eu, como branco no Brasil, né? No Brasil, nós somos considerados brancos, né? Fora daqui, a gente é outra coisa, né? Mas aqui no Brasil, nós somos brancos. Então, o que nós podemos fazer a partir desse nosso privilégio, desse nosso lugar de privilégio? O que a gente pode fazer para desconstruir relações, né, racistas e LGBTfóbicas, né? O que mais, Luiz? Trazer a esperança feminista, né, gente? Um livro da Débora Diniz, maravilhoso, que ela lançou agora com a Ivone Gebara, onde ela vai trazer vários verbos, né, para a gente trabalhar essas questões feministas também em sala de aula. E, por fim, trazer essa literatura indígena, né, que tem a ver com aquela história de Macunaíma, que eu contei para vocês, né, é um livro da Júlia Dorrico, que é uma indígena, Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, né, ela vai contar a partir da experiência dela, trazer o quilombismo com Abdias Nascimento, né, que foi um autor importantíssimo, inclusive, para o próprio teatro negro, lá na década de 40, ele criou o Teatro Experimental do Negro, né, amigo de Lélia Gonzalez também. E aí, gente, eu entro, né, e eu dialogo para terminar com a nossa querida Carla, para trazer aí o conteúdo digital, os letramentos digitais. Existem podcasts, gente, maravilhosos que vocês podem levar para a sala de aula. Esse podcast Vidas Negras, ele conta histórias de negros e negras que viveram no passado, que não estão mais conosco, e negros e negras da atualidade. Então, eles fazem uma interconexão entre essas histórias.
trazer o Mano a Mano, né, do Mano Brown, do Racionais MCs, é um podcast de entrevista, onde ele entrevista pessoas muito interessantes, né? Trazer esse podcast Como é que Fica, que foi baseado na Lélia Gonzalez, que é um podcast da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas do FMG, e vai trazer essa questão de desnaturalização de preconceito, de racismo, né? O que mais? Olha os vídeos documentários, gente. Amarelo é Tudo Pra Ontem, do Emicida. Vocês podem perguntar, muitos alunos de vocês já devem ter visto. O Sankofa, né? Sankofa é esse pássaro da cultura africana, gente. Ele voa para frente, mas com a cabeça virada para trás. Olha que interessante. Ou seja, o futuro é ancestral, né? Como diz Krenak, né? Nós não podemos deixar de olhar para os nossos ancestrais para a gente caminhar, né? Então, esse documentário vai recuperar, né? Ele vai recuperar toda uma tradição africana, né? E vai trazer essa tradição africana vinculada aos nossos escravizados antigos aqui no Brasil, e trazer também esse documentário, A Última Abolição, onde a Sueli Carneiro, maravilhosa, ela faz um depoimento incrível, né? Dizendo que a gente ainda precisa de uma última abolição, né? E, para terminarmos aí, os exemplos indígenas, nós temos esse documentário A Última Floresta, do Davi Copenau Yanomami, que é incrível, e ele dialoga muito com essa situação agora horrível que nós vivenciamos, com o assassinato do Bruno Pereira e do Don Phillips, né? E tem esse documentário também do Krenak, gente, O Sonho da Pedra, que é um documentário poético, lindo, que vai trazer toda a cosmovisão indígena Krenak também, né, para a gente poder discutir em sala de aula. E, por fim, músicas e álbuns vários, né, gente? Nós temos Itamar Assunção com o Pretobras, olha o nome do CD dele, Pretobras, né? Dá para trabalhar muita coisa aqui, lembra do português? Né? Olha as variedades das linguagens, olha o Amarelo do Emicida, olha esse álbum Psyu da Lineker, olha esse CD da Linda Quebrada que se chama Pajubá. Aliás, Pajubá foi uma questão do Enem em 2018, foi uma polêmica danada, a questão linda sobre Pajubá. Pajubá, gente, é uma forma de linguagem criada na década de 70 pela comunidade gay LGBT, QIA+, totalmente influenciada pelas línguas africanas, gente. Né? Pajubá, Bajubá, tudo influenciado por língua africana. Imagina, a gente não falaria sunga, tanga, canga, isso tudo é língua africana, umbundo. A própria palavra bunda, né, vem da língua africana. Então, quer dizer, a gente tem muita influência, né? O português não só das línguas africanizadas, mas também das indígenas e também europeias. E para terminar, realmente, gente, essa rádio indígena que se chama Rádio Yandé, é uma rádio incrível, com uma diversidade enorme de conteúdo indígena, música, livros, textos escritos, textos oralizados, podcasts, que vocês podem acessar também e trabalhar na sala de aula. Lembrando que nós estamos aqui reforçando, né, e visibilizando mais aquela lei, né, que ampliou o ensino de estudos afro-brasileiros e também estudos indígenas na sala de aula, e aí aliado à tecnologia digital também. Temos vários grupos de raps indígenas hoje, né? E aí eu termino, tá, Luiz? Já podemos terminar aqui a exposição de slides. E, gente, bora conversar. Desculpa aí o extrapol, né? Eu acho que eu extrapolei um pouquinho aí o tempo na empolgação, mas vamos lá. Excelente apresentação, professores. Precisávamos conversar sobre isso. Deixa eu ver se tem nos comentários aqui alguma pergunta. Eu estou vendo alguns comentários aí aparecendo. Adorei, Henrique. Que bom. Nossa, muito material bonito e, né? Já até coloquei umas aqui no Spotify para eu ir escutando também. É legal, né? Isso é muito bom. Trabalhar com essa diversidade, né, cara? E aproveitar os letramentos digitais para trazer, né, essa diversidade cultural, né? Isso aí. A Simone Torres está dizendo o seguinte: a pandemia trouxe mudanças das práticas pedagógicas. Alguns professores se adaptaram à tecnologia, mas outros não. Mesmo assim, tiveram que caminhar junto, entre aspas, todos os dias, em todos os turnos. Caminhão passou por cima. Essa foi a sensação nos anos de 2020 e 2021 para os que tinham facilidade com a tecnologia e para os que não tinham, mas o ensino remoto na pandemia passou. Exatamente. Hoje, os professores ainda precisam de oportunidades para aprender a usar a tecnologia. Ainda muitos professores têm dificuldades, estão sendo desafiados. Ou ele aprende ou ele perde seu lugar para outro professor que sabe mais que ele de tecnologia. Mas o que foi
Mas o que ficou de tudo isso? Novos aprendizados foram positivos, mas ainda há muitos a dificuldade de lidar com a tecnologia. Estou lendo do jeito que ela escreveu. Pandemia enfiou goela abaixo a tecnologia 24 horas na vida do professor. A escuta atenta e o acolhimento às diferenças são bases que sustentam o trabalho formativo e educativo. Mas como está sendo a escuta hoje? O que este professor está sentindo hoje? Ensino remoto acabou, ponto final. Mas as tecnologias fazem parte do nosso dia a dia. E hoje? Podem ir comentando, professor, se quiser. Não, muito boa reflexão, é isso, né? É o caminhão, né? Não foi pensar. E isso, gente, causou muito o quê? Adoecimento, gente. Não só pela Covid, mas, adoecimento mental, gente. Adoecimento mental, crises de ansiedades várias, né? Que muitos temos, inclusive, muitos de nós temos, né? Isso foi potencializado ao máximo, né? As diferenças sociais e econômicas, a gente viu que isso aumentou, né? As práticas racistas aumentaram, né? E as doenças também, né, Carla? A doença mental, sobretudo, né? E tem uma coisa também aí a escola foi deixando a tecnologia de lado, né? A escola não deixou o gravador entrar, a escola não deixou, né, a filmadora entrar, a escola não deixou o rádio entrar, a escola não deixou, sabe? Assim, a escola foi deixando as tecnologias de lado, como se isso fosse um universo assim. Você aprende isso em casa, televisão você assiste em casa, filme você assiste em casa, computador é uma coisa que você aprende na sua casa. E isso foi, né, assim, historicamente, a escola não incorporou as tecnologias, né, eletrônicas, depois as digitais, e isso chega uma hora que a bomba explode. Explodiu de um jeito que ninguém esperava, né? Mas essa bomba ia explodir, gente, ela já estava explodindo, porque a gente tinha pessoas, né, nesse universo nosso, pessoas que estavam lá nas altas tecnologias e pessoas que não tinham nenhum celular, ainda não tem, né? Essa diferença de acesso e de aprendizagem a tudo, isso obviamente vai dar uma diferença de aprendizagem, de oportunidades, de experiências, né? É a mesma coisa, a pessoa que tem acesso à educação, tem acesso a livros, e a que não tem, isso vai gerar uma diferença. Né? Por mais que você tenha aí uma cultura oralizada, rica, você ficou afastado de um outro nicho, de outras coisas. Né? A gente quer inteiro e não pela metade. Então, assim, eu acho que agora a gente tem que tentar mesmo assim, usar e compartilhar e conversar com outras pessoas, construir esse saber que a gente acabou não construindo durante esses 20 anos. Porque o computador está aí na mão da gente desde o quê? Década de 30 anos, gente. Tem 30 anos. Né? Os nossos alunos, meus alunos na graduação, eles não sabem o que é uma vida sem celular, sem computador, porque eles já nasceram com isso. Né? Não vou nem falar que é nativo digital, porque essa é outra discussão esquisita, né? Porque tem gente que nasce nativo digital com o computador na mesa, já nasce com o celular na mão. Tem gente que não vai ter isso, não tem isso, né? É verdade. Então, essa discussão é outra, mas é importante que a gente vá trazendo isso para a vida dos meninos, né? Inclusive... Pode falar. Algumas outras considerações a respeito da dificuldade de implementação da língua inclusiva, né? Nos municípios, inclusive Lagoa Santa. As discussões são tramadas, se quiserem falar alguma coisa a respeito. Eu vi aqui rapidamente o Fernando Lucas, né? Se eu não me engano, ele trouxe um questionamento muito bacana aqui, que como implantar esse tipo de conteúdo que nós trouxemos aqui hoje numa escola que não prevê a liberdade de cátedra, né? Quer dizer, gente, isso é delicadíssimo, a gente sabe, né? Nós não queremos que ninguém perca o emprego, não é essa a ideia, né? Pelo amor de Deus. O negócio é o seguinte, gente, existem maneiras de resistirmos, existem maneiras outras de lutarmos contra essas opressões, esses tolimentos. Eu acho que a gente pode resistir de dentro. É o que eu digo para os meus alunos quando a gente trabalha a BNCC. Vejam bem, a BNCC é uma lei, vocês têm que aplicar a BNCC. Virou lei, gente, não tem como, né? Mas existem brechas e gretas dentro do documento que nós podemos fazer diferente.
que faz com que a gente possa, sabe, atuar de uma forma diferente, de uma forma resistente, né? Então, a BNCC vai trazer, né? A Carla mesmo disse, vai trazer a diversidade de tecnologia de letramento digital e vai até enumerar ali os gêneros, que você tem vários, né? A BNCC vai trazer a própria palavra interculturalidade, né, diversidade, mas aí a gente tem que tomar cuidado que a palavra diversidade e interculturalidade, ela pode homogeneizar, né, porque do jeito que ela vem na BNCC, ela vem de uma maneira vazia, gente, ela vem numa vitrine, né, agora pede a BNCC para explicar o que é interculturalidade, o que é diversidade. Então, cabe a nós, professores, mostrarmos que existem diferentes diferenças, que existem diferentes comunidades com diferentes práticas culturais, práticas de letramento, e que eu posso levar essas práticas para a sala de aula, né? Aí vai caber a nós. E tem como a gente resistir de uma maneira por dentro, entende? De uma maneira que não fique tão explícita, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu posso levar, por que não levar autores negras e negros para a sala de aula, indígenas, né? E trabalhar conteúdos que eu poderia até trabalhar com um autor branco, não desmerecendo autores brancos, obviamente, mas trazendo diversidade para a sala de aula, né? Afinal de contas, gente, nós vivemos num país onde nós passamos 3 séculos e meio de escravização e nós só temos 122 anos de não escravização, gente. Pensem nisso. 3 séculos e meio de escravização e somente 122 anos de não escravização. Então, quer dizer, a gente precisa levar esse conteúdo para a sala de aula. Vamos resistir. Vamos resistir de maneiras inteligentes. E vocês podem me contar como vocês estão resistindo também. Vocês estão na ponta, no chão da sala de aula. É isso que eu falo para os meus alunos. Vão para a sala de aula, façam o estágio e tragam narrativas aqui para a nossa disciplina de estratégias de resistência. Né? Como a gente pode resistir a esses discursos que querem nos inibir e que querem nos censurar, né? Para não falar nesses outros conteúdos. Eu não tenho resposta pronta para isso também não, tá, gente? A gente vai construindo juntos, né? Professor Cleverson, pode falar. Eu abri o microfone. Ok, bom dia, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a Carla, né, e o Henrique pela apresentação deles. A Carla é uma referência importantíssima na letramento digital. Henrique, eu estou conhecendo hoje e queria agradecer pelas reflexões sobre isso, assim, de como a gente lidar com essas novas tecnologias, né? E o Henrique, essa série de assuntos que ele abordou. São assuntos importantíssimos, de fato. Mas eu trabalharia aqui com uma questão anterior, que eu acho que é mais complicada. Que eu acho que hoje, assim, a gente vive num momento, e a gente viu isso muito claramente no período da pandemia, do lugar do valor da própria ciência. Assim, o conhecimento científico, os seus resultados. A gente viu toda essa desconfiança em relação à ciência que foi disseminada durante a pandemia. Eu acho que esse é um grande trabalho a ser feito nos próximos anos, né? A gente trazer o valor de novo do conhecimento científico, a importância que ele tem. Afinal de contas, foi o conhecimento científico que resolveu esse problema da pandemia, na verdade, com estudos sobre o vírus, percebendo a sua força, a sua fraqueza, até chegar à vacina. E a vacina, a gente viu que foi o diferencial nesse período todo. A partir das vacinas, a quantidade de pessoas que faleceram, ela só foi diminuindo. Então, ali existia, a gente viu na prática como que a ciência funciona, desde a pesquisa até a sua aplicação, e de como ela, no final das contas, acaba salvando não só vidas, mas acaba ampliando o nosso conhecimento também. Então, acho que um primeiro resgate que a gente tem que fazer é em relação à importância da ciência, do uso da ciência dentro das escolas, né? As escolas, elas têm que ser esse lugar de repercussão desses conhecimentos científicos e trazer e seduzir os alunos para isso novamente, essa nova geração, para isso eu acho que é uma tarefa importante. A segunda coisa que eu queria levantar aqui é em relação a intimidade dos professores com esse novo mundo, né, com esse mundo digital. E aí eu acho que tem um grave problema que está acontecendo, que é a questão do tempo do professor. Os professores do ensino básico, eu acho que a gente nunca pode perder isso de vista. A estrutura não é ideal, a gente sabe que no país inteiro a estrutura não é ideal. A gente sabe que os salários são horríveis. Isso faz com que os professores tenham
procurar 2 trabalhos, né? 2 tipos de serviço, e quando eles fazem isso, eles aumentam a carga deles diariamente, dando aulas e também nas atividades extraclasses que eles têm que corrigir em casa. Quer dizer, a vida do professor, ela está completamente reduzida, infelizmente, para dar tempo ao professor para buscar novas possibilidades, participar da própria reflexão, né? Porque os acontecimentos, eles surgem e depois vem a reflexão. Então, esse tempo da reflexão, ele é muito necessário, mas a estrutura que a gente tem hoje de ensino no Brasil, aqui não é diferente, porque não está fora do Brasil, ela é muito reduzida. Então, a busca de oportunidade, a busca de possibilidades de aplicação didáticas ou de estratégias didáticas, e, sobretudo, referentes a esse novo mundo, que é um mundo que precisa de uma estrutura. O professor precisa ter uma estrutura em casa para isso, uma boa internet, até para dar aula mesmo, né? Esse envolvimento dos alunos com... A gente tem aqui em Lagoa Santa, a gente tem novos recursos tecnológicos fantásticos, mas, infelizmente, por exemplo, eu dou aula numa região em que a internet não pega direito. Então, assim, a gente fica limitado até no uso desse recurso que é fantástico em sala de aula. Então, assim, o professor da educação básica, ele está ligado hoje no modo de sobrevivência. É isso que está acontecendo com a gente. A gente não tem tempo, os nossos salários são ruins, o que nos obriga a ter 2 trabalhos diferentes. Então, isso diminui completamente o tempo da reflexão. E isso tem uma relação com uma outra coisa. Um terceiro assunto que eu queria colocar aqui é que a gente não trabalha com alunos que chegam aqui em páginas em branco, na verdade. A gente trabalha com alunos que têm um conhecimento prévio. E, infelizmente, o conhecimento prévio que a gente está vendo na educação básica, ele está muito precário, mas muito precário. O que a gente encontra... Muitas vezes, lógico que tem famílias que acompanham, famílias que são preocupadas, e de alguma forma tentam participar, mas a gente vê muitos casos, e obviamente que isso é um reflexo da vida social que a gente tem, da vida econômica e social que a gente vem tendo, sobretudo aí nos últimos 10 anos. Isso gerou famílias com relações internas bastante complicadas, e isso cai dentro da escola, a repercussão desses alunos, como que eles agem. A gente vê alunos com conhecimento prévio, como eu falei, muito baixo, e eu acho que isso tem uma relação com o lugar da ciência, com o lugar do conhecimento, e tem relação com uma outra coisa também que tem a ver com o nosso tempo, que é o lugar da própria educação formal. Os alunos não veem mais a escola, não veem mais a educação formal como uma possibilidade de mudança da sua vida. E a gente vive numa sociedade que linkou muito a ideia de mudança à perspectiva profissional. Quer dizer, a escola, como se a escola fosse um lugar só de formar profissionais. Quando esses alunos vêm, né, os próprios professores que são formados aí em universidades ganhando tão mal, e outros exemplos na sociedade também, e eles veem os influencers, os youtubers ganhando rios de dinheiro, obviamente que eles fazem um cálculo sobre isso. Né? Se o objetivo final é uma carreira profissional, se o objetivo final, enfim, é mudar a realidade financeira das famílias, isso parece para eles um caminho muito mais óbvio que a própria escola. Olha onde que a gente está entrando, né? Então, assim, eu acho que tem essas questões todas. E, Henrique, eu queria só falar uma coisa. Em relação ao que você falou dos rappers, né, do hip-hop, da gente trabalhar com todas essas linguagens em sala de aula. Eu não sei te falar sobre outros lugares, mas a impressão que eu tenho é de que, pelo menos na educação básica está assim, isso já não é mais referência para eles. Eu dou aula para alunos de 6º até o 9º ano, e quando eu converso lá no 9º ano com os alunos sobre Emicida, quando eu converso sobre hip-hop, eles não têm a menor ideia de quem seja, nem que seja o movimento hip-hop, nem que seja rap, nem que seja Emicida, porque isso não é parte do mundo deles. Aí eu estou falando da educação básica, ok? Não do ensino médio.
a influência deles é muito mais o funk carioca. Tem uma outra linguagem que eu acho que tem que ser discutido também em sala de aula, tal, de diferentes formas, mas o rap, eu acho que a impressão que eu tenho é que a classe média discute a periferia, discute os lugares mais afastados, assim, com uma linguagem ainda muito dos anos 90, como se a realidade das escolas fosse nos anos 90. Isso que eu estou dando um exemplo prático, né? Assim, o rap não faz parte da vida desses alunos, eles não conhecem, eles conhecem basicamente o que toca no movimentos estéticos como o funk carioca, sertanejo universitário, é isso. O conhecimento que a gente vê muito em sala de aula, entendeu? Eu acho que é sintomático também, assim, porque o rap e o hip hop tinha uma linguagem de contestação, e essa linguagem de contestação da realidade, que é uma consequência de uma certa reflexão mesmo no mundo periférico, né? Ela não existe hoje. Por isso que eu linko com aquilo que a gente está falando, do conhecimento prévio. Está muito, muito precário. Então, assim, eu acho que existem várias coisas. Então, assim, e o primeiro lugar disso, para mim, é o lugar da valorização da educação formal. E é o lugar da valorização da ciência. Essas duas coisas estão escanteadas. É isso que a gente está vendo aqui. Então, o professor que tem que trabalhar muito, que recebe pouco, que tem pouco tempo para reflexão, eu acho muito difícil a gente conseguir dar saltos. Está muito ruim tudo. Né? E fecha aqui só falando uma coisa. Basta a gente lembrar que a gente tem um Ministério da Educação que, em 4 anos, um governo que qualquer governo tem que propor políticas públicas para a educação, na verdade. Passaram 5 ministros em 4 anos. Quer dizer, isso é impraticável, é uma bagunça isso. A gente pensar qualquer secretaria municipal de educação, de qualquer prefeitura no Brasil, em que 4 anos tenha passado 5 secretários, a gente já demonstra claramente que não existe uma política pública para nada. Então, existem vários problemas. Eu me preocupo muito com isso. Com o lugar do professor, o tempo de reflexão dele. Eu acho que tudo isso tem que ser considerado. Essas inovações são muito bem-vindas, todo mundo deseja, todo mundo quer, tem que discutir isso muito bem feito. Todos os temas que você abriu, eles são urgentes nesse país, ainda mais um país que tem a nossa história, mas tem coisas que antecedem isso. Para mim é isso, a valorização da ciência, a valorização do papel da escola, a escola não ser linkada apenas à ideia de um lugar de profissionalismo, ela é muito mais que isso, porque se for pelo profissionalismo, ser uma influência no YouTube dá muito mais dinheiro do que qualquer coisa, na verdade. E eu acho que é isso. E a gente considerar o tipo, só para finalizar, o perfil das famílias que a gente recebe hoje, assim, os alunos, de que tipo de famílias que eles estão chegando, que tipo de conhecimento que essas famílias têm, e o grande trabalho que a gente tem pela frente para exatamente ampliar esses conhecimentos. Tá? Desculpe por ter alongado, mas é porque vocês abriram tantos temas que fica complicado não falar de várias coisas. Um abraço. Comentários, Henrique, Carla? Nossa, Cleverson, você falou tanta coisa interessante, né? Bacana, apontou tantos problemas aí que a gente tem que resolver, né? A gente tem uma questão política super complicada com esse governo, né? Na educação, sobretudo, aliás, tudo, né? Mas realmente é uma questão. Mas tem hora que a gente fica assim, se a gente for esperar, né, o governo ideal para fazer as coisas, né, fica complicado. Acho que a gente, às vezes, tem que pensar um pouco no micro e fazer, porque senão a gente fica triste demais, né? Sim, sim. Eu queria comentar, assim, também essa coisa da ciência, né? A gente precisa trazer de novo a ciência para os meninos. O que é fazer ciência? As pessoas não sabem o que é ciência, né? Fica parecendo que ciência é aquilo que fulaninho colocou no WhatsApp e está pronto, né? As pessoas precisam entender o que é ciência, como a ciência é feita, né? Os problemas, dificuldades, né, da ciência, mas fazer ciência. Eu acho que os meninos precisam fazer ciência, não só ciência de fazer vulcãozinho na sala de aula, mas fazer ciência social, fazer pesquisa de todo o modelo, levantamento de dados, análise de dados, né, e gráficos, e pensar o que é fazer ciência, como se constrói conhecimento, né? Isso é uma questão super importante. Outra coisa, bom, você falou muitas coisas importantes, vou pegar 2 aqui, né? Que é a questão do repertório, né, dos meninos.
cada um vai ter um repertório, não é assim, tem menino que vai ser super sertanejo, tem que vai ter o pagode, vai ter um que os pais gostam do rock and roll antigo aí, os jurássicos, né? Então, assim, os repertórios, né? Essa sacolinha que cada um vai trazer, ela é diferente, né? Por isso que a escola precisa apresentar outras coisas para os meninos, não só os clássicos, os eruditos, mas trazer essa sacola cheia aí de possibilidades para que ele possa perceber que, além do sertanejo universitário, tem isso, aquilo, outro, né? Tem outras possibilidades, que além daquele livro que ele conhece, ou da revista em quadrinhos, ou daquela coisa que ele tem outras coisas, tem um outro universo. E a gente só vai mostrar isso se a gente trabalhar com diversidade, senão a gente vai ficar repetindo ali os clássicos para ele, ignorando um número gigante de possibilidades. Tem uma coisa que eu adoro pedir para meus alunos, eu adoro música, então eu sempre peço para eles me fazerem alguma coisa com alguma música que eles escolhem, sabe? E o que eu aprendo de música, o que eu vejo de bandas, né, e cantores e compositores, que eu não ouviria se eu fosse procurar sozinho, meu Spotify jamais ia me mostrar aquilo, né? Mas eles me mostram, né, outras músicas, outras bandas, às vezes coisas muito alternativas que a gente não ia ver assim, na mídia, no rádio. Né? Então, assim, eu acho que trazer essa diversidade, né? Por exemplo, eu tenho essa coisa do sertanejo, né, que a pessoa tem que beber para resolver todos os problemas, é uma questão super importante da gente trabalhar com eles. É só na bebedeira que se resolvem os problemas, é só na bebedeira que eu resolvo as minhas mágoas, né? Ou é só na briga, né, no relacionamento. Então, assim, tem muitas questões nessas músicas que a gente precisa abordar e discutir com eles, né? Como é que você soluciona seus problemas? É na briga, é na porrada, na bebedeira? É desse jeito? Essa é a única possibilidade? Estou dando um exemplo, né, gente? Tem 1000 exemplos de outros temas e outras coisas. Mas você trouxe questões sensacionais, Cleverson, assim, que realmente a gente tem que pensar. Ô, Luiz, eu vou ter que pedir para vocês, porque eu tenho que sair 9h30. Já são 9h30, eu queria que vocês fizessem as suas considerações. Mas eu queria agradecer demais, Luiz. Agradecer muito Silvana também. Silvana está com essa carinha aí, assim, também balançando a cabeça, dando um apoio moral para a gente, né? A turma toda aí, as turmas todas aí de professores nas salas, super bacaninha, todo mundo aí escutando a gente. É muito bom, né? A gente tem que, de repente, podia até encontrar mais, para depois a gente aprender mais com vocês, o que vocês estão fazendo, como vocês lidam com essas questões na prática, né? Porque eu e o Henrique, a gente trabalha com os universitários, então são pessoas que têm problemas, que trazem essa bagagem toda, né? Às vezes é até mais difícil de resolver, porque o negócio já está tão arraigado ali, que é difícil de a gente resolver, mas os problemas também estão ali, né? São problemas que fazem esse percurso todo da vida dos meninos, né? Então, acho que ia ser tão bom se a gente pudesse conversar mais depois para ver, e aí, como é que resolve, né? Vamos promover mais reuniões como essa. E eu quero responder ao Cleverson, comentar essa fala brilhante dele, e eu quero responder a Jaqueline também aqui nos comentários. Carla, sinta-se à vontade, nós te agradecemos. Carla, obrigado. Eu posso ficar mais 5 minutinhos aqui, gente. Qualquer coisa Olha, primeiramente, eu queria agradecer ao Cleverson pela fala dele e pela aula realmente que você deu, Cleverson, porque a gente está falando aqui de especificidade contextual. Tudo que eu trouxe aqui hoje, grande parte dos exemplos que eu trouxe para vocês vieram dos alunos, gente. Vieram dos meus alunos que são licenciandos, ou seja, eles serão futuros professores na educação básica. E eles me trouxeram essas narrativas das regências de estágio deles, ou seja, vários desses meus alunos, eles estagiaram em escolas de Belo Horizonte e também em escolas da periferia, não só de Belo Horizonte, mas de cidades do interior, porque grande parte desses exemplos vieram durante o período da pandemia.
que eles trouxeram para as aulas de estágio. Então, eu não estou trazendo ideias aqui do Henrique, né, professor universitário da FMG, eu estou trazendo ideias compartilhadas dos meus alunos que foram para a ponta. Então, isso aqui, vocês têm todo o direito de discordar também, né, do que eu falo, do que a Carla falou também, né. A questão é, existem especificidades contextuais. Eu não conheço o seu contexto específico, Cleverson, e muito obrigado por ter nos contado sobre ele. Né, sobre esse contexto, sobre essa falta, né, do conhecimento prévio, né, não diria nem falta de conhecimento prévio, porque todos temos conhecimento prévio, mas desse conhecimento prévio não esperado, que aparece, né, na escola onde você trabalha, né, que você trouxe para a gente. Então, por isso o diálogo é importante. Eu agradeço muito, Cleverson, a sua fala, tá? E com todos os pontos que você pontuou, com todos os aspectos que você trouxe, né? Com tudo que você trouxe, a gente aprende muito com isso. Mas eu também preciso, né, trazer da onde eu estou falando, né? E isso tudo apareceu de alunos meus que são estagiários em escolas públicas, da periferia e também da Zona Sul, claro, porque tem de tudo, a diversidade aqui é gigante, né? E Jaqueline, que bom que você se assustou, Jaqueline. Que ótimo, isso é maravilhoso. A minha fala é para assustar mesmo. Bom que ela cumpriu o seu papel, ela assusta. Agora, Jaqueline, veja bem, o que eu quero trazer aqui é que existem diferentes concepções de leitura. Né? Em momento algum eu disse que a concepção do professor ela é diferente da concepção do aluno, né? São concepções diferentes. Eu posso ter a mesma concepção de leitura do aluno, porque a concepção de leitura, Jaqueline, que é predominante nas nossas escolas, é a do texto escrito. Né, Carla, você vai concordar comigo. A concepção de leitura que a escola trabalha é de texto escrito, é o grafocentrismo. É quando eu ponho a escrita no centro de tudo. Como se assistir a um filme, como se escutar uma música também não fosse uma leitura que eu estivesse fazendo. Inclusive multimodal. Né? E falar dessas outras leituras, dessas outras concepções, acepções de leitura, não significa apagar a leitura grafocêntrica. Não significa apagar o ensino propedêutico que você trouxe aí. Você trouxe o Enem aí pra gente. Ótimo, maravilha. Temos que trabalhar sim com o Enem, mas não somente com ele. Não somente com ele. Eu não acredito que a educação boa vai ser uma educação para o Enem, não, gente. Desculpa, não acredito. Não somente para o Enem. Se a gente se basear a nossa vida ao Enem, aí... Lascou-se. Se eu basear a minha vida ao ensino propedêutico, lascou-se. Entendeu? Educação é vida. O Enem faz parte dela. Mas o Enem não é ela, e não deve ser ela. Não é o só, né, Henrique? Não é só ela. Exatamente. É parte do pacote, mas não é só. Então né? É isso, que bom. E eu acho que é bacana a base nacional, porque ela Sim. abre para essa diversidade toda, não é? Alguém perguntou isso, né? Como é que eu vou fazer se a escola é muito caretona? Na verdade, não foi exatamente essa fala, não, mas a escola não libera as coisas, mas está na base nacional, gente. Sim. Isso está na base nacional curricular. Então, você tem que mostrar, olha, isso aqui está na base. Nós vamos cumprir a base ou não, né, nessa escola. Às vezes, a gente tem que comprar umas briguinhas, assim, encarar umas coisas para fazer o que a gente acredita, né? Porque é muito importante essa diversidade, né? Trabalhar esses outros repertórios, trabalhar essas outras linguagens, né? Gente, agora eu tenho que ir mesmo. Carla, muito obrigado. Beijo, meu amor. Obrigado. Todo mundo, gente. Espero que vocês me chamem para outras conversas, tá? Com certeza. Beijo. Professora Juliana Godoy pediu a fala já há um tempinho. Sim, olha, tem uns comentários tão ótimos aqui, ó, tá vendo? A Jaqueline não, a Luciane... A Juliane já disse que os alunos na escola dela já conhecem rap, tá vendo? Então são contextos, gente, diferentes, né? E aí, Cleverson, por isso é tão importante que você trouxe. E aí, Cleverson, vamos sentar junto aqui, vamos dialogar, né? Como melhorar esse ensino, então, nesse seu contexto específico? Se não vai funcionar com o rap, com o hip hop que eu trouxe dos meus alunos, né? Que fazem estágio, o que poderia funcionar? Né? E talvez o rap poderia ser apresentado para eles também como algo novo, como um gênero novo, e que eles pudessem se identificar. Né? Então, tá vendo? São várias realidades diferentes dentro da própria cidade. Ó, a Juliana já trouxe outro exemplo, né? Cláudia está comentando aqui também. Ô, Henrique, deixa a Juliana Godoy falar, para ela já ter um tempinho. A gente fala muito.
Bom dia a todos. Bom dia. Eu tive que sair do auditório para não dar microfonia, porque a gente está todo mundo na escola, né? E aí, o que acontece, gente? O que eu percebo, assim? Os alunos, aqui em Lagoa Santa, a gente tem um bom acesso a equipamentos tecnológicos, mas falta um processo de educação mesmo. Os alunos, quando eles chegam hoje, que a gente fala que são alunos que nascem no digital, eles já não nascem, eles nascem num digital, mas não no letramento digital. E eu acho que esse letramento digital é uma coisa que faz muita falta, e faz falta porque essa escola que entrou na pandemia despreparada, que não tinha essa dificuldade mesmo com relação à tecnologia, ela teve que correr muito atrás. Aqui, na nossa experiência, que a gente correu muito atrás e a gente fez acontecer, mas falta uma cereja, assim, que só é possível quando a gente tem acesso a pessoas que têm esse conhecimento mais técnico. E mesmo para repassar isso para os alunos. Então, eles, por exemplo, eles acabaram de receber um tablet, mas eles têm uma dificuldade de usar isso de uma forma orientada. E a gente não tem uma forma de orientar isso, porque, em geral, nós não somos formados para isso e não temos uma consultoria para isso. E aí falta esse... Aqui a gente tem uma coisa que não tem em outros municípios, que é essa possibilidade, mas falta o aporte teórico para que a gente possa ganhar possibilidades, né, para que a gente possa galgar degraus nesse contexto da nossa escola, né, da nossa rede aqui. E aí, eu queria solicitar também que você encaminhasse para a gente as indicações de leituras e podcasts, porque como a gente viu a palestra, na maioria das pessoas viu a palestra na distância, num quadro, a gente não consegue ler o PDF, Claro. E queria trazer uma questão. Quando a gente fala desses alunos que estão nascendo no digital, já são alunos que não conseguem, por exemplo, usar o mouse. São alunos que não têm acesso ao teclado. Claro. Porque sim. já não é uma geração do computador. A utilização é do dedo para passar e é instintivo isso aqui, né? Essa forma de conhecer, né, o mundo digital. E dentro da universidade, a gente sabe que existem projetos para que a gente possa melhorar ou dar acesso. Mas a questão é a seguinte: vale a pena a gente entrar com esse mundo tecnológico do computador, que para essa geração já é um mundo antigo? Porque eles chegam na universidade já sem ter esse acesso. Porque a impressão que eu tenho é que é uma tecnologia que já vai ficar para trás. Esse escrever no computador, que a gente fez, né, que a gente precisou aprender, eu tenho a impressão que é uma tecnologia que vai ficar para trás. E como fazer esse letramento digital sem o acesso ao técnico? Porque a gente vai aqui descobrindo, porque como a gente não tem uma instrução específica, a gente vai descobrindo. Entra no professor, vai na outra sala, faz assim, vem um aluno, dá uma dica, mas fica limitado. Tem certos recursos que a gente não consegue utilizar porque a gente não tem esse conhecimento. Uhum. Como é que a gente faz isso dentro da esfera pública, que é muito limitadora, que existe uma questão política que é muito forte, né? A gente tem um ofício da prefeitura proibindo linguagem neutra no município, então a gente tenta implementar, existe uma força política muito forte quando a gente tenta implementar essas questões. Então, como é que a gente faz isso dentro dessa esfera pública? Né? Como é que a gente vai dar acesso dentro da esfera pública num momento de muita judicialização, que tudo é judicializado. Tudo é sindicância, tudo é processo. Se você faz isso na escola, manda para um deputado. A gente já teve caso aqui de ser mandado para deputado estadual, para falar mal da escola, porque usava linguagem neutra.
a gente tem existe um grupo de professores muito bons no município, que trazem muita coisa da universidade, muito com mestrado e doutorado, mas quando a gente quer implementar, a gente acaba sendo barrado pelas questões públicas. Acho que essa é mais uma ansiedade. As pessoas aqui são muito ansiosas com relação a essa situação, para que a gente implemente essas questões no município. Ok, Juliana. Muito obrigada. Quantas questões, Juliana? Muitas Henrique, questões. Eu vou pedir para você responder a professora e já encaminhar para a finalização, porque a gente tem um segundo momento nas escolas em que as professoras precisam Tá bom. Deixa eu só, Jaqueline, deixa eu só responder a você aqui que você comentou, né, que você entendeu. Pois é, por isso, Jaqueline, às vezes é tão melhor a gente falar no vídeo, porque a gente se faz entender melhor falando do que às vezes escrevendo, porque para mim ficou cortado alguma parte aqui do seu texto e me deu a entender, né, algumas coisas talvez equivocadas aqui que você tinha dito, entende? Então talvez fosse melhor até você falar para a gente aqui, para a gente se compreender melhor no vídeo, né? Porque realmente cortou aqui alguma coisa. Eu não vi nada de avaliação arcaica no seu texto, inclusive, porque cortou realmente, né? Mas ok, é isso, a gente dialoga, gente. A gente constrói no diálogo, né? E nas diferenças, e estamos juntos sempre, de mãos dadas aqui, né? Mas às vezes é melhor a gente se expressar aqui no vídeo do que no escrito, que às vezes corta as coisas. Juliana, meu Deus, muita questão, né, que você trouxe. Juliana, eu acho o seguinte, primeira coisa, né, com relação ao computador, né, tudo bem, as tecnologias digitais de hoje em dia, elas são renováveis, né, elas estão se renovando a cada dia, né, você dorme de um jeito, você acorda com outra tecnologia do seu lado, né, sendo anunciada, né, mas eu acho o seguinte, Juliana, eu acho que não tem como a gente não acompanhar esse movimento. Agora, eu sei que existem diversas situações econômicas diferentes e de condições materiais nas escolas, né? Eu sei que não é toda escola que tem a mesma condição, mas a gente vai ter que acompanhar esse mundo que está crescendo, que está evoluindo. Isso é evolução, né? Isso é um desenvolvimento que que a gente deve acompanhar. Agora, existe um desenvolvimento, sim, que está acontecendo, mas tanto para o bem como para o mal, né? Então, cabe a nós, e aí vai caber ao nosso bom senso, né, analisar e falar, não, peraí, isso aqui eu vou utilizar, isso aqui eu não vou utilizar. Agora, deixar de usar o computador, acho que isso não é possível, né, se é isso que foi o que eu entendi, né, eu acho que isso não seria possível, mas com bom senso, obviamente. Se a escola não tem condição, o que eu posso fazer, então, para suprir essa falta, né? E se ela tem condição, vamos acompanhar o desenvolvimento. Aliás, eu até prefiro falar o envolvimento, né, do que desenvolvimento, né? Porque o Krenak sempre traz essa questão do envolvimento para nós, isso é maravilhoso, né? Porque esse desenvolvimento é muito nessa questão, né, mercadológica, né? A gente sabe que essa questão mercadológica, capitalista, sobretudo, ela envolve tudo, né? Mas eu acho que cabe o nosso bom senso, gente. Nós não temos resposta para tudo, mas a gente tem bom senso, a gente tem ética, né? Então, peraí, isso aqui eu vou usar, isso aqui vai se adequar à minha turma, isso aqui vai adequar o perfil dos meus alunos, isso aqui vai adequar o perfil financeiro da minha escola, isso aqui já não vai, né? Agora, deixar de utilizar a tecnologia digital, acho que não é o caminho, né? Até porque senão a gente estaria indo na contramão do mundo, né? E tem tanta coisa boa que dá para a gente usar com tecnologia, não é mesmo? E a outra questão que você toca, Juliana, é na questão de formação mesmo, né? Precisamos ter formação. E aí a gente precisa de política pública, né? Alguém falou aqui que a gente vai resolver isso no voto, e é isso aí. Nós vamos resolver isso no voto, sim, né? Porque com o voto a gente pode trazer outras políticas públicas que já estavam ocorrendo, sobretudo, de formação de professor, uma formação nacional de professor, que sensibilize os professores para essa heterogeneidade contextual, tecnológica, né, de gênero, né, quer dizer, a gente precisa dessa formação, né, dos professores, né, dos diretores também, obviamente, dos gestores, né, a gente sabe que a gente precisa de mais formações, ela deve ser continuada sempre, né, mas para isso a gente precisa mudar algumas coisas da estrutura, gente. E para mudar a estrutura, a gente precisa do voto diferente, né? Muito bom, Juliana, muito bom. Sim, no sentido de investir na educação. E sim, assim, mas agora, investir na educação agora com o MEC desse jeito, gente, vai ser difícil, né? Talvez ano que vem a gente consiga. Mas esse ano, gente, vamos continuar na resistência, porque esse ano vai estar difícil, né? Ok, então, Henrique.
Mas, ó, o papo é bom, gente. Dá para a gente continuar aqui, né, Silvano? Dá para a gente continuar aqui o resto da manhã. Mas, gente, olha, espero que tenha feito sentido que eu e a Carla trouxemos para vocês. Né? A gente espera que isso tenha feito vocês sentirem alguma coisa. Né? E muito obrigado, Cleverson, muito obrigado, Jaqueline, pela conversa, né? Pelo diálogo. É assim que a gente vai construindo. Né? E, Luiz, mais uma vez, agradeço a você, né, em nome de toda a secretaria. Silvana, muito obrigado pelo convite. Estou aqui aberto, gente. Estou aberto aqui a outros convites, tá? Para a gente continuar a trocar ideias, tá bom? Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Nós gostaríamos de agradecer ao Henrique, a Carla, né, que já saiu. Foi uma manhã muito proveitosa, muito positiva, um momento de reflexão com gosto de quero mais. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que promover para a nossa rede municipal. São muitas inquietações, a gente sabe que ainda temos que caminhar muito, né? Mas esses momentos são de extrema importância para a gente refletir, para a gente pensar nas considerações e pensar num caminho. A luta não é fácil, né? Se fosse fácil, nós já estaríamos com tudo pronto. Exatamente. É a beleza, né? Da gente estar sempre buscando, porque a educação ela é viva, né? Você disse isso aqui, então a gente tem que estar em sintonia com o mundo. Então, temos que agradecer muito. Tá? Gostaria de agradecer a participação de todos os professores das escolas, estão todos aí conosco. Foi muito positivo, sim, né? E vamos promover mais momentos como esse. Muito obrigada, professora Henrique. Obrigado, gente. E para finalizar... Todas as diretoras, aos professores. Né? Assinar até o momento aqui, eu vou falar o horário para ficar gravado, tá? 9h48, são 282 pessoas. Uau! Fala um número, Rodrigo. Henrique. Rodrigo. Número? De 1 a 282? Exato. Aí vai ganhar o livro do professor Henrique. Vamos lá. 189. 189. Deixa eu ver quem que é o Felizardo. É uma pedagoga. Olha! Geucivânia Lima, professora Nécia Margarida. Parabéns, Geucivânia. Tem mais um, Henrique? Tem. Quantos livros você vai doar? Mais um, vamos lá, vamos 3, pode ser? Pode, então fala mais Ótimo. 2. Então vamos lá. 48. 48. É diretora de uma escola. Maria Raimunda Viana, Odete Valadares. Aê! Mais um. 275. 275. Professora A, da Escola Dr. Lund, Fabiane Fátima. Muito bom. Anotou aí, Silvana? Maria Raimunda, Geucivânia. Anotei. Fabiane Fátima, do Dr. E, gente, eu não falei do livro, hein? Porque a gente pode marcar um outro evento só para o livro, porque é outra coisa. Tem tudo a ver com o que nós falamos, mas seria outro assunto, né? Então, podemos continuar essa conversa depois. Silvia, você quer falar? Tem que ser bem rápido. Silvia? Silvia, acho que o Cleverson ainda está com a mão levantada. Tá. Cleverson, desculpa. Finalizamos, então? Não vão falar mais não, gente? Então podemos? Professor Henrique, muito obrigado pela apresentação. Tá? Agradecemos muito a sua participação. Estendo nosso agradecimento à Carla por prontamente aceitar o nosso convite. Qualquer coisa a gente vai chamar, viu? Pode chamar, estamos à disposição. O pessoal está pedindo as referências, depois você me passa e eu pode deixar para o pessoal. Luiz, e coloca o site da editora do livro que vocês podem baixá-lo gratuitamente, gente, tá? Okay. A versão eletrônica, vocês podem ter esse livro eletronicamente também. A versão física é comigo, mas a eletrônica vocês baixam em casa, tá? É o site da Edunila, Luiz. Eu vou enviar para eles, podem ficar tranquilos. Você tem, né? Tem. Tá, então beleza.
Pessoal, Gente, um abraço para vocês. Um abraço Obrigado a todos os professores e professores, né, que nos assistiram. Muito obrigado a todas as escolas. Um abraço, Silvana. Nós Pessoal, que muito obrigado. agradecemos. Muito obrigada, Tchau, Luiz, gente. pela condução. Tchau. Foi ótimo. Bom retorno às atividades das escolas, então, aí, gente. Continuem a reunião. Bom dia para vocês. Bom final de semana. Muito obrigada.